Então, como nós hoje marcamos de estar esclarecendo sobre o Shabat, né? Sobre as adulterações do calendário, vai ser importante isso para todos nós, por quê? Todos nós, como já falei na última paraxá, nós todos estamos em processo de restauração. Então não existe essa história, o rabino sabe mais, o outro pastor sabe mais. Não existe ninguém que sabe mais. Todo mundo está em processo de restauração. É muito tempo, sabe, irmãos, que a Babilônia, ela adulterou, fez o que fez. As pessoas estão sempre jogando as culpas nos gregos, né? Isentando, os judeus não fizeram nada, os judeus se manteram fiel, a culpa é dos gregos. Não, isso não é verdade. Todo mundo tem culpa, porque todo mundo fez algo que entristeceu o Eterno, né? E uma das coisas que mais entristece o Eterno, eu vou dizer para você, é quando a corrupção chega a ponto de mexerem nas escrituras, nas ketuvins do Eterno, né? Então, existiam antigamente os copistas, que eram homens que eles faziam cópias fiéis, né? Os copistas faziam cópias fiéis dos escritos. Então existia muitos que não tinham o temor, e tinha muitos que tinham temor. Por isso que às vezes encontra divergência nos manuscritos, né? Nas traduções. Então os copistas fiéis copiavam com fidelidade. Então eu estou aqui com esse estudo chamado Fator LXX Septuaginta, né? Que significa fator 70 da Septuaginta, sobre roubar-te a tua crença. Então, as pessoas acabam sendo roubadas, né? Porque a partir do momento que eu adultero um versículo na Bíblia, e às vezes é um versículo importante, eu estou roubando. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 19, 15, abra suas Bíblias, né? Devarim 19, 15. A palavra é bem clara, o Eterno é bem claro sobre esse assunto. Capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha contra alguém, não se levantará qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, o que acontece? Já a lei do Eterno, a Torá, ela diz que não se deve se levantar iniquidade se não houver mais de 2 testemunhas. Todo fato só se estabelece com 2 ou 3 testemunhas. Então, quando existia, na época, os copistas que iam traduzir as escrituras, eles não podiam estar sozinhos. Sempre tinha testemunhas e outros copistas fiscalizando o trabalho um do outro, para testemunhar o quê? Que aquele trabalho era sério e era fiel. Então, eu vou voltar aqui à folha. Baseado na advertência de Devarim 19:15, todos os princípios da Torá têm que ser verificados de acordo com 2 testemunhas, ou 3. O contramissionário se especializaram em muitos caminhos de engano. Um dos maiores enganos e mais utilizados em enfoques é lançar dúvida sobre a validade e a veracidade da Septuaginta,
né? Septuaginta dos 70 sábios, traduzida em Alexandria por 70 sábios rabinos, em ao redor de 250 anos da Era Comum, antes da Era Comum. Afirmações das mais sensacionalistas fictícias foram propostas e lançadas em documento por judeus tradicionais, que recusam o Mashiach, seus líderes antimissionários e os seus principais argumentos insistem que o atual texto hebreu Massoreta, significando tradicional ou texto transmitido, são os documentos reais dos judeus, do qual o século que pretensamente receberam de Esdras, que o escrevera em 500 anos antes da Era Comum. Eles afirmam que seu reclamo é quase infalível e que a Septuaginta está pretensamente cheia de erros. Isso é o que eles falam. Mas é uma mentira. Por quê? O que acontece? No passado, na época de Alexandre, do Império de Alexandre, Ptolomeu pediu que os sábios pegassem e traduzissem as escrituras hebraicas para o grego, para que eles colocassem na biblioteca em Alexandria. A biblioteca em Alexandria era uma das bibliotecas mais vastas de conhecimento que existia na época. E automaticamente foi feita outras cópias, inclusive uma foi parar no templo, no próprio templo dos judeus, né, no templo sagrado, e outra cópia foi mandada para a Grécia. E eram cópias fiéis. E quem fez as cópias não foi um ímpio, não foi um goi, foi os próprios sábios e israelitas, rabinos, que sentaram e fizeram a tradução para o grego. E eles só não deixaram o nome do Eterno. Eles tiraram o tetagrama e colocaram Adonai. Eles não deixaram eles terem conhecimento do nome do Eterno, para que o nome do Eterno não fosse o quê? Blasfemado. Com medo e temor de o nome do Eterno ser blasfemado no meio dos gregos. Então, os sábios judeus, os sábios de Erudi, não permitiram que esse nome fosse. Então, eles colocaram somente Adonai. Então, mas a Septuaginta, ela tratava de assuntos com toda a fidelidade. Então, o que a maioria dos judeus fizeram? Dizem que não se deve dar crédito à Septuaginta, e sim dar crédito aos manuscritos que os massoretas têm em mãos. Mas aí o que aconteceu? Os próprios massoretas, no ano 100 da Era Comum, depois do Mashiach, eles pegaram a Septuaginta grega e traduziram para o hebraico. Aí eu vou te dizer, com traduções totalmente tendenciosas, porque eles eram anti-Mashiach. E outra, eles não eram judeus, não eram israelitas da terra. Eles eram romanos convertidos ao judaísmo. Muitos deles eram romanos convertidos ao judaísmo. Então, só que eles não acreditavam em quem? No Messias, Yeshua. Então é natural que agora o que eu vou mostrar para você, existem erros de tradução grotescos. Inclusive no Salmo 22, até mesmo na Peshita hebraica aqui, o erro está nela, porque ela é oriunda dos escritos massoretas. Né? Salmo 22, capítulo 22, versículo 16 dos Salmos. E isso é devido ao quê? A orientação deles, dos massoretas, né? O sistema sempre trabalhou para tirar detalhes. Então, como eles eram anti-Mashiach e anti-missionários, eles queriam que as coisas não caminhassem. É como essa semana agora, falou que eu não devo jamais sair às ruas para ir falar de Yeshua para ninguém nas portas. Aí eu estou fazendo igual a igreja evangélica. Aí eu falei para ele, então, você quer que a gente fique dentro de casa esperando as pessoas virem na congregação? Ou vindo pessoas pelo YouTube? Falei, você está ficando louco? Falei, as pessoas estão aí fora, estão com sua salvação praticamente em risco,
e eu vou ficar dentro de casa, engordando, comendo, bebendo, dormindo, enquanto o povo está sofrendo. Falei, em hipótese alguma, eu vou para a rua. Ah, então você quer agir igual a igreja evangélica. Falei, o dia que vocês agirem igual a igreja evangélica, você pode ter certeza que não vai ter sinagoga vazia. Você ter certeza que vai haver mudanças nesse país. Agora, enquanto vocês continuarem cada um dentro da sua congregação, adorando o Eterno, servindo o Eterno não sei aonde, o povo continua sofrendo. Então, esse ponto de vista eu não vou... Eu sou meio hostil com esse tipo de raciocínio, sabe? Porque, como eu sempre digo, ninguém bateu na minha porta. Se o Eterno não me revela e eu não começasse a pesquisar, eu estava até hoje adorando o Mitra. Até hoje nós estávamos no engano. E de pregar, então. O Eterno manda ir de pregar as boas novas, aí eu vou ficar dentro de casa, calado. Capítulo 22, versículo 16. Aqui está um erro que descaracteriza a profecia, né? Eu vou mostrar para você o erro. Me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou como leão. Eles estão a morder minhas mãos, as mãos e os pés. Leão estava ao redor de Yeshua morrendo. Essa profecia, ela aponta para o Messias. Só que aqui a tradução está errada. Eles entenderam na tradução massoreta que o escrito estaria Ka'aru. E eles entenderam que era Ka'ari. Ari é leão em hebraico. Ka'a é mordida. Só que está errado. Ka'ari é Ka'aru. Transpassaram meus pés. Aí eu estou com a Bíblia aqui, que ela é traduzida diretamente da Septuaginta. Essa Bíblia aqui, ela vem diretamente, pelo menos a Tanakh, né? A Torá, ela é diretamente traduzida da Septuaginta. Aí ela aqui já fala diferente. Eu não estou querendo criar confusão e nem nenhum espírito de antissemitismo, né? Mas eu só quero abrir os olhos das pessoas e de vocês, porque as pessoas têm o hábito de achar que todo mundo que é judeu, porque anda de kippá, de talite, com manto, com não sei o quê, que está mais certo que todo mundo. Ninguém está mais certo que ninguém. Todos nós estamos errados. Assim como eu preciso e nós precisamos de uma, como se diz, de restauração, Israel também precisa de restauração. Amém? Israel precisa de restauração. E é por isso que hoje você vai aprender sobre isso e sobre o Shabat. Que o Shabat não é comemorado no Shabat, né? Então tem muita gente que vai ficar meio brava, mas eu não posso fazer nada. É verdade? Quem gosta da verdade? Quem ama a verdade? Nascemos para isso, para ela, para a verdade. Né? Salmo 22, versículo 16. Olha como está nesta Bíblia. Capítulo 22, verso 16 diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Então veja bem, transpassaram-me as mãos e os pés. Mas em algumas versões que vem direto do hebraico, que todo mundo acha porque veio direto do hebraico, não contém erro. Então essa tradução foi feita com qual intenção pelos maçoretas? Desvirtualizar o quê? A profecia que apontava que o Mashiach Yeshua foi pregado no madeiro. Amém? Porque todo o sofrimento do Messias está onde? No Salmo 22, Salmo de David. Então, a partir desse momento, eles lançam dúvida contra quem? A Septuaginta. Aí eu pergunto para você, você prefere ficar com qual testemunho? O da Septuaginta, que foi escrita por Yehudim e israelita, fiéis ao Eterno, que amavam o Eterno
e tinham temor do Eterno, e obedeciam a Torá, e sabiam que eles não podiam mudar nenhum iode, nenhum tio, nenhuma vírgula da Torá. Ou você prefere ficar com os maçoretas que causaram inúmeras confusões? Sabe por quê? Porque eles criaram os pontos maçoreta que eles falam que aquilo é para ajudar as pessoas a desenvolver melhor o hebraico. Isso não é verdade. Isso criou foi mais confusão. Porque se o Eterno achasse que o hebraico era uma língua imperfeita e tinha que colocar os pontos maçoréticos, o Eterno já tinha dado isso a Hanoque quando ele chamou Hanoque e deu as instruções a ele, quando ele deu instruções a Moshe, e falava, vocês vão escrever assim para os goi entender melhor. Mas não, eles mudaram totalmente palavras, perderam o sentido real. A única coisa que consegue corrigir isso, graças ao Eterno, foi os escritos do Mar Morto que foram achados em 1948. Acharam mais de 900 pergaminhos, 200 deles falavam a respeito das escrituras sagradas, e os outros 750 falavam sobre história, contavam sobre inúmeros heróis e arrudim que existiam na época. Mas aí foi onde que eles compararam as palavras desses pergaminhos antigos, que datavam até de 100 anos antes da Era Comum, 100 anos antes do Mashiach, que eles compararam com a Septuaginta, e viram que as escritas eram idênticas e perfeitas. A tradução era correta. Vocês estão compreendendo? A única coisa que a Septuaginta não trazia, na realidade, era o nome do Eterno. Então essa história, quando você vê muita gente querendo falar e malhar a Septuaginta, isso é porque eles querem dar margem ao erro e justificar o erro que foi cometido. Estão compreendendo? Querer endossar uma coisa errada, querer endossar o erro. Então vamos endossar o erro. Qual é o segredo? Vamos atacar a Septuaginta grega. Graças ao Eterno que hoje nós temos ainda a Septuaginta, porque senão nós estávamos perdidos. Porque até o nome do Mashiach você não ia acertar, porque vários escritos gregos também da era do ano 100, do ano 70, ano 65, 45, está lá o nome Iesus. É onde que a gente consegue compreender plenamente que o nome do Mashiach era o quê? Yeshua, não Yahusha, Yahru, Yah não sei o quê, Yeshua, Yashua. Então, por esse motivo que a gente tem certeza que o nome é Yeshua. Porque no grego está escrito Iesus. Então, como os gregos não tinham uma letra que tivesse o som de Shua, de X, então ficou Iesus. Mas por ali você tem noção que realmente eles não estavam tão adulterados. É claro que existem muitos escritos, tanto grego como hebraico também adulterado. Vocês estão compreendendo? Os maçoretas criaram inúmeras adulterações. Um outro fator também que foi adulterado, abra sua Bíblia, em Bereshit, capítulo 1, versículo 15. Então, o que acontece em Bereshit 1,15? Essa tradução não está correta. Por que ela não está correta? Porque aqui fala do Shabat. A lua, ela existe com um propósito. Né? A lua existe com um propósito. A lua existe porque através dela os dias, anos e meses, pelo calendário que o Eterno deixou, o calendário do Eterno, diga comigo, o calendário do Eterno. Esse calendário foi dado para que eles marcassem os dias das festas, anos, e seguisse o calendário lunar. Capítulo 1 de Bereshit 1, 14. E disse Elohim, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados
e para dias, anos e festas. Compreenderam? Então os luminares foram para quê? Para dias, anos e festas. Mas na tradução correta está Moadim Onã. Moadim Oná. Moadim Oná. Que são luas novas. Então veja bem. Toda lua nova, os Yahudim comemoravam o quê? Shabat. Estão compreendendo? Então o Shabat nunca, essa história do Shabat, que você ouviu dizer que Shabat é aonde? No sábado. Isso é mentira. Isso foi mais uma das adulterações de Roma. Foi mais uma forma de Roma conduzir a humanidade fora do calendário, principalmente os judeus, principalmente o povo de Israel, os Yahudim israelitas, foram tirados para que eles não cumprissem os rituais e festas. Porque existe uma força, uma energia poderosíssima quando as datas que o Eterno coloca, as festas que os judeus comemoram, não são festas qualquer. Vocês estão compreendendo? Quando se fala de festa do Purim, quando a gente se fala de Hanukkah, quando se fala de Rosh Hashanah, isso não está falando de qualquer coisa. Estamos falando de festas e de conexões poderosas, de mudanças que vêm e acontecem, milarins poderosos, trazem bênção na vida das pessoas nesses dias exatos. É como o Shabat. O que acontece no Shabat? Quando você obedece o Shabat, é como um rabino, e eu acredito no que esse rabino falou, ele disse que o Melahim do Eterno acampa-se ao seu redor no Shabat. E quando você não faz o Shabat, Hassatan é que está lá. Então quando você obedece o Shabat, o Melahim põe Hassatan para correr. Aí vem Shalom, vem prosperidade durante a semana toda. Mas o que Hassatan faz? Ele consegue desvirtualizar o verdadeiro dia de Shabat estabelecido pelo calendário lunar. Então as pessoas ficam sem direção, inclusive as festas. Por que a Pessá, que é conhecido como Páscoa, não bate com o calendário gregoriano, o calendário de Roma? Porque eles adulteraram. Por que o dia que o Mashiach foi pregado e o dia da sua ressurreição não bate com o calendário romano? Porque houve adulterações. Houve muitas adulterações. Então, os maçoretas, quando eles mudaram esse texto, esse versículo, eles deram margem ao quê? Eles deram margem ao erro, para continuar o erro. Então, a pessoa não entende. Porque aqui não está dizendo que é a lua nova. Está dizendo o quê? Está dizendo que é os luminares, mas não está especificando que esse luminar, o dia correto era o quê? A lua nova que foi colocado para marcar dias, anos e festas, né? A lua nova foi criada para isso, com esse objetivo. Então, a partir daí, essas adulterações que ocorreram, né? E no texto grego está correto, essas adulterações, você vê, são duas pequenas adulterações, sim ou não? Mas elas são o quê? Grotescas. Porque muitos Yehudim ortodoxos, que não acreditam no Messias Yeshua, quando lê o Salmo 22, eles falam aí, tá vendo? Ó, bagunça, um leão mordendo, não é nada aqui, isso aqui não refere a Yeshua, não. Porque o que faz você entender as Escrituras são sinais precisos. Yeshua foi pregado. Imagina, Davi já havia profetizado isso há muito tempo. Mas aí, como há uma adulteração, o cara olha lá e fala, não, é que nem um dia desse, eu conversando com um ortodoxo, eu acho que ele já está desvirando ortodoxo. Porque ele provou, tentou provar para mim, que o Yeshua não veio. E que a Brit Hadashah era um produto inventado pela igreja romana. E que o livro de Melquisedeque foi os romanos e os essênios que inventaram. Que ele só acreditava no Tanakh e na Torá. Falei, tá bom, você acredita no Tanakh? Acredito. Falei, então abra a sua Bíblia em Zacarias e lê capítulo 12, versículo 10.
Aí quando já foi domingo agora, ele já estava me chamando para falar de Yeshua, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, então, a palavra já, ele é ortodoxo. Fez frente comigo e tentando, de todo jeito, a gente só não se pegou pela internet porque não dava para me passar pelos fios. Mas é verdade, quando um israelita messiânico se encontra com um ortodoxo, se os dois não tiverem paciência, vai sair pau. Vai ter briga. Porque na realidade é duas mentes em confronto. Um crê e o outro não crê. Só que o outro não tem tanta base suficiente para te questionar. Nós temos a prova nas Escrituras e temos a manifestação de Yeshua. Que ele se manifesta, o Eterno se manifesta através dele nas nossas vidas. Amém? Então o que aconteceu? Ele acabou entendendo. Então na realidade, mas por quê? São erros de traduções. E esses erros de traduções fazem com que as pessoas acabem duvidando. E muitos até se tornam ortodoxos. Eu conheci pessoas que eram messiânicos e hoje é ortodoxo. Porque mostraram tantos erros de tradução a respeito do Messias para ela que ela acabou cedendo. Vocês estão compreendendo? Então, mas na realidade, os erros que estão não são tantos, mas os que são, eles são suficientes para fazer a pessoa duvidar do Messias. Que neles falam que o Messias não juntou as 12 tribos de Israel. Sim ou não? Eu vou dizer para você uma coisa. Yeshua não só sabia naquela época onde estavam as 12 tribos de Israel, como também os correntes sabiam. E os emissários de Yeshua também sabiam. Sabe por onde? Quando você lê a carta de Tiago e Jacob, capítulo 1, ele diz assim: as 12 tribos de Israel, Shalom seja convosco. Então ele manda a carta às 12 tribos. Então eles copiam aquelas cartas e mandam para as 12 tribos de Israel. Então eles sabiam onde estavam essas tribos, onde estavam essas sinagogas, porque na época não existia esse negócio de igreja, era as carral, a eterna sinagoga. Então a partir daquele instante, eles sabiam onde estava. E eles entenderam claramente que o propósito de Yeshua não era reunir o povo lá em Israel naquele dia, era fazer o sacrifício de expiação por todos os pecados e abrir a porta do reino do Eterno para todos nós. Estão compreendendo? Abrir o canal para você poder ter comunhão com o Eterno. É tanto que eles criticam até hoje, mas por que a gente não pode mais sacrificar? Sabe por que não pode mais sacrificar? Porque o que o Eterno fez não pode ser mais, eles não podem mais entrar com essa transgressão, invalidar o Messias. Você entendeu? Eles tinham que entender que aquilo era algo transitório, tinha um tempo de parar isso. Aí tem uns aí que dizem ser messiânico e dizem que pode sacrificar. Não pode. É tanto que nem os ortodoxos conseguem fazer isso. Sabe por que não consegue? Porque é algo estabelecido pelo reino de Elohim. O Eterno estabeleceu. Não se deve mais o quê? Fazer sacrifício. Aí vem uns mais gananciosos mudaram o cordeiro por dinheiro. O cordeiro virou onça. Virou peixe. Né? O cordeiro agora é oncinha, peixe, porque mudou, desvirtualizou também a verdade do Eterno e transformou isso em dinheiro. Então, hoje isso não acontece mais porque não é para acontecer. Ah, mas nós vamos reconstruir o templo para sacrificar. Não ao Eterno, o Eterno não quer mais sacrifício. Ele deixou bem claro isso inúmeras vezes, que ele não quer mais sacrifício. Que o conhecimento é mais importante que o quê? Do que as gorduras de carneiro e do que os holocaustos. Né? Então, aí você veja, o objetivo de tudo isso é tirar a veracidade da Septuaginta. E isso tem sido feito por judeus. Vocês estão compreendendo? Por pessoas que nem acreditam no Messias. Então, uma vez que você duvida das escrituras, das Ketuvim, por quê? Há erros. Você vai acabar o quê? Perdendo o quê? Perdendo a fé. Porque imagina você, irmão, se eu for olhar a Bíblia aqui, eu que sou um cara que eu leio um pouquinho, eu vou achar um monte de contradições aqui. Mesmo na Peshita. Eu vou dizer como que isso aí não é Deus, isso aí é um alienígena. Poderia falar que criou toda essa história para poder manipular a humanidade. Mas ao mesmo tempo,
quando você começa a analisar as coisas, quem é que está manipulando a humanidade? É o Eterno? É os homens. São os próprios homens. Então eles, para poder manipular você, para poder me manipular, e a massa, eles fazem qualquer coisa. Eles adulteram versículos da Escritura, eles adulteram a Bíblia inteira, se for preciso, para poder manipular o povo. Então, naquela época, o que mais interessava aos sábios que traduziram, fizeram a Septuaginta, era simplesmente passar a informação do Eterno. Vocês estão compreendendo? Era isso que eles queriam, divulgar com que os gregos também se convertessem. Porque imagina, a Grécia era um dos territórios mais pagões que existiam naquela época. Mas eles sabiam que a Torá entrando lá, isso poderia mudar. Só que o medo deles era o quê? Que os gregos começassem o quê? A profanar. É tanto que a Grécia tinha um crescimento em termos de conhecimento da Escritura, eles eram muito inteligentes. Você acha que o povo, se você pensa que o povo daquela época era um povo ignorante, você que acaba sendo ignorante, você está bem enganado. O que você tem de filosofia hoje vem deles. O que você tem de ciência, de astronomia, veio deles. Diz que Abraham era mestre em astronomia. Ele olhava para as estrelas e ele sabia de tudo. Posição, onde ele não se perdia, não precisava de GPS. Sabia quando ia chover, ele sabia tudo. Porque ele recebeu uma ciência. Hoje a gente está limitado, porque a gente vive dependendo de internet. Sim ou não? A gente vive dependendo de Google para fazer pesquisa. A gente vive dependendo do jornal para poder dar o tempo. Ah, amanhã vai chover, tal lugar vai fazer calor. A gente vive dependendo disso. Eles não precisavam disso. O Eterno deu uma ciência e conhecimento a esses homens que era impressionante. E não pensa você que eles eram homens ignorantes, eles eram homens cultos. Tinham sabedoria muito parecida com as de hoje. O que nós temos hoje é apenas tecnologia. Olha a molecada hoje, só pensa em notebook, como chama? iPhone e celular. Tem gente que nem Bíblia mais carrega. Ela vai para o culto, ela leva o tablet. Aí lá no culto, ou na igreja onde ela está, ela lê a Bíblia pelo tablet. Isso é ridículo, gente. Está cheio disso. Até o pastor também nem usa mais a Bíblia, não. Ele usa mais o tablet. Isso tudo é a nossa dependência da tecnologia. E tudo isso é porque nós somos uma geração totalmente pervertida. Essa geração está mais perdida do que segue em tiroteio. Aí eu vou voltar aqui à folha, né? E aqui na folha, no estudo, onde eu parei aqui, as afirmações mais sensacionalistas e fictícias foram propostas e lançadas a este documento por judeus tradicionais, que recusam o Mashiach. Seus líderes antimissionários, em seus principais argumentos, insistem que o atual texto hebreu massoreta, significando tradicional ou texto transmitido, são os documentos reais dos judeus, do próprio século, que presentemente o receberam de Esdra, que o escreva em 500 anos antes da Era Comum. Eles afirmam que o seu reclamo é quase infalível e que a Septuaginta está presentemente cheia de erros. Muitos de vocês que estão lendo isto, incluindo muitos crentes, realmente caíram nessa armadilha. Uma ponderação, porque esse múltiplo ataque direto a um documento que já não é muito em uso e ainda nem se faz muita referência hoje em dia. Os cristãos ou os judeus, o seu uso primário é por estudantes seminaristas e alguns teólogos. Todas essas afirmações desdenhosa e acusações contra os 70 sábios, a Septuaginta grega, podem ser atribuídas a uma razão principal: a integridade e a veracidade do Ketuvim, Netzarim, que é completamente dependente que a LXI seja uma tradução verdadeira.
a maior parte das citações no Ketuvim Netzarim, na Tanakh, estão usando a LXX. Então, veja bem, a própria tradução dos Ketuvim da Tanakh estão usando a tradução do quê? Da LXX. É por isso que você pega livro de judeu ortodoxo, qual é o nome que está lá? Não está o nome do Eterno, está qual o nome? Deus ou Adonai. Porque eles usam o quê? A tradução também grega, né? Como primária fonte. Se remove a integridade da LXX, basicamente, não temos Ketuvim Netzarim, e ela se deixaria de existir, já que não é religioso nem politicamente correto em alguns círculos lançarmos muitos ataques frontais e diabólicos à Septuaginta. O método mais seguro e discreto é usado. Esse método tem o seu alvo primário, o preciso debilitadamente com a confiabilidade da LXX como documento básico de fundamento para Ketuvim Netzarim. O ataque é uma justificativa que já nós sabemos que o próprio Yeshua usou o original hebreu, sobre o qual a LXX foi derivada. A LXX, por si mesma, é anterior, porque alguns 950 anos, a primeira aparição do texto massoreta e o hebreu, sobre o qual está baseada, é pelo menos 1.200 anos, mais antigo que o texto massoreta, e confiável a datação por meio de carvão dos rolos do Mar Morto. Com muita referência, estão de acordo com a LXX. Abre-se os textos massoreta de acordo com o Dr. Cook. Então, quer dizer, a Septuaginta, ela é mais antiga que os próprios textos massoreta. Por quê? Os massoreta copiaram dela. Vocês estão compreendendo? Eles copiaram. Aí, quando se acharam os pergaminhos do Mar Morto, que datam mais ou menos de quase 2.000 anos, esses pergaminhos e outros até mais antigos, eles, confrontando com a Septuaginta, não existe diferença das palavras. É como a palavra lá no Salmo. Ta'ara. Eles colocaram Ari, Ka'ari. Está totalmente fora. Então dá outro sentido na palavra, dizendo que leões me mordem. Mas no texto da Septuaginta, está lá que pregaram minhas mãos e os meus pés. Aí em Bereshit, que fala sobre as luas, sobre o Shabat, eles mudam o texto, e aí a pessoa não sabe que o Shabat é quando acontece o quê? Começa a lua nova. A lua nova dá início ao mês e dá início a Shabat. Vocês estão compreendendo? Eu estou estudando isso ainda, não estou perito no assunto, mas eu já estou informando vocês para que a gente não participe. E para vocês terem uma ideia, a origem do sábado é o dia do deus Saturno. O sábado, quando o Concílio de Nicéia resolveu mudar tanto as escrituras também, como também o Shabat, sabe o que o Concílio de Nicéia fez? Hoje era sábado, faz de conta. Eles chegaram e falaram, hoje vai ser domingo. E determinaram isso. Então, eles fizeram uma violência no calendário. Então, a partir dali, poucos que conheciam o calendário continuaram seguindo o calendário. Aí um sacerdote, Yahudim, Hiliel, que era um dos principais sacerdotes, criou um calendário também, acompanhando o calendário romano, desvirtualizando o calendário original, que todos os Yahudim seguiam, inclusive o próprio Mashiach, Yeshua. Você tem uma ideia? O Yeshua seguia o calendário, é tanto que ele não criticou, porque se ele tivesse criticado, Yeshua fazia as ministrações, participava da leitura da Torá, em qual dia? Está nas Escrituras. Dia de Shabat. Não era sábado, era Shabat. Então o Shabat tinha um certo dia da semana que ele caía. Provavelmente numa quinta-feira de um calendário
romano. Vocês estão compreendendo? Então existiam os dias certos do Shabat, não era o sábado. Porque o sábado não vem, essa palavra já não é nem hebraica, ela é uma palavra grego-romana, a palavra mais romana do que grega, que inclusive ela dá origem ao dia do deus Saturno. É isso que se origina a palavra sábado. Aí o domingo é o dia do deus Sol. Então, cada dia da semana, os romanos adoravam uma deidade pagã. Aí como que o movimento judaico, aí chega no sábado, está todo mundo, estou guardando o sábado, os adventistas. Então, isso está uma polêmica, mas ninguém quer corrigir isso. Você sabe por quê? Porque chega no meio da semana e nós ganhamos dinheiro. Os judeus que são comerciantes, que têm seus negócios. Então é por isso que não adianta chegar alguém e chamar os messiânicos de seita, como eles têm mania de falar. Como a igreja romana tem mania também de chamar os judeus de seita, e assim vai, um chamando o outro de seita. A realidade é que todo mundo foi envolvido no laço da Babilônia, envenenado pelo vinho dessa embriaguez maldita, e que todos nós, tanto judeu como os messiânicos, como israelitas da nova aliança, todos nós precisamos revisar o nosso Shabat. Porque se nós já não aceitamos fazer reuniões, prestar serviço aos domingos ao Eterno, eu também não vou prestar num Shabat que é para o Deus Saturno. Vocês estão compreendendo? Não vou. Então, as coisas estão erradas e a gente precisa se organizar para servir o Eterno. O apóstolo Shaul diz que nós não devemos mais considerar dias, anos e meses, né? Porque imagina você que a bagunça foi estabelecida. Vocês estão compreendendo? Foi estabelecida uma bagunça. Aí você veja em Matitiarro, capítulo 5, Matitiarro 5, 17 e 19. Matitiarro 5. Eu acho muito importante a gente saber dessas coisas. Por quê? Porque nós queremos servir o Eterno de todo o nosso coração, com toda a nossa nefesh, nossa força, com o nosso entendimento. Então, já que nós queremos não queremos ser melhor do que ninguém, só queremos apenas servir. Capítulo 5, verso 17 e 19, né? Ao 19. E Yeshua disse: não cuideis que vim destruir a Torá, ou os Naviim. Não vim destruir, mas levá-los a cumprir. Porque em Emet vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iode, ou qualquer traço, se omitirá da Torá, sem que tudo seja o quê? Cumprido. Então, nem o iode, nem um traço será o quê? Omitido. Então, a partir do momento que houve essas adulterações, foi o quê? Omitido. E essas adulterações não foram criadas, entenda, pelos os judeus sábios, os erudim sábios que existiam na época em Alexandria, os rabinos. Esses erros que ocorreram, que foram omitidos, eles erraram também, por terem omitido o nome de quem? Do Eterno, porque a palavra diz que o nome de Hashem seria exaltado por todas as... Então todas as nações têm que saber o nome do Eterno. Todos os povos devem saber, tem que saber o nome do Eterno. O nome do Eterno não é Deus, que é a terceira declinação genitiva de Zeus. O nome do Salvador não é Jesus, e nem Jesus, nem Yebes, e nem... qual outro nome? Yahushua. Ele tem o seu nome, é Yeshua. Então, esses homens esconderam, adulteraram e estão fazendo isso. Então é muito importante as pessoas saberem que mudaram
as coisas nas Escrituras. E você não pode perder sua fé por causa disso, porque nós estamos trabalhando. Eu, pelo menos, às vezes você pensa, antes de eu trazer um assunto desse aqui para você, eu sento, eu passo noites e noites estudando, para poder passar para você. Não é uma reunião que a gente se reúne aqui agora, uma congregação que a gente faz aqui agora, para passar qualquer coisa. Isso aqui é para você ter sabedoria. Amém? E andar, eu sei que vai ser meio difícil para muitos de nós cumprirmos o Shabat em determinados dias. Mas pelo menos você não está cumprindo num dia abominável. Amém? Pelo menos você não vai estar cumprindo, e muitas pessoas vão ficar felizes ao ouvir essa mensagem, porque muitas pessoas estão deixando de trabalhar no sábado, achando que estão cumprindo o Shabat. E elas, na verdade, estão cumprindo um calendário gregoriano e um Shabat maligno estabelecido por Roma e por judeus que não estão comprometidos com a verdade. Vocês estão compreendendo? Então é isso que é importante para nós. É saber a verdade, andar na verdade, viver a verdade. Saber que esses homens malignos fizeram muita malignidade com as coisas do eterno. Amém? Muitas coisas erradas, né? Aí no livro de Atos 17, 1 e 2, Atos dos Emissários, e 2. A gente vê a prova clara que os emissários do Eterno, os emissários de Yeshua, eles guardavam o Shabat, praticavam as festas hebraicas, né, as festas israelitas estabelecidas por Eterno, dentro do tempo correto, né, dentro das estações, que eles seguiam o quê? O calendário lunar. Aí você vê aqui, ó, e passando por Anfipólis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de Erudim. Então sempre houve o quê? Não pensa você que Shaul saiu por aí e não tinha sinagoga. Já tinha sinagoga. E os emissários pregavam na sinagoga. Olha que era... Então não existia isso que você vê hoje. Vocês estão compreendendo? O pastor é dono da congregação. O rabino é dono da congregação. Não pode ir um emissário, não pode ir um roche, um pastor, ir lá e ministrar a palavra do Eterno. Vocês estão compreendendo? Porque hoje todo mundo é dono. Vocês estão compreendendo? E cada um quer vender as suas ideias, as suas liturgias. Então você vai numa igreja de evangélico, dependendo do que você for pregar, eles tiram você do ar na hora. Se você for numa congregação israelita ou numa sinagoga, você também não vai poder ministrar se você não for de lá de dentro, envolvido, até a cabeça esteja realmente em acordo com a liturgia da congregação, com a doutrina que existe lá dentro. Então, os emissários tinham liberdade, isso era muito bonito na época, de ir em qualquer lugar, na Ásia, em qualquer lugar onde tinha sinagoga, eles entravam, pregavam. Shaul passava dias pregando, semanas e mais shabatos ensinando. A palavra mesmo está repleta disso, que Shaul inúmeras vezes passou vários shabatos ensinando a palavra em vários lugares, porque não existia esse negócio, você não pode pregar aqui porque você não é membro daqui, você não congrega comigo. Vocês estão compreendendo? Se alguém falar, eu quero ir lá ministrar uma palavra, eu até deixo, desde que seja um servo do Eterno, a gente não vai negar. Amém? Que a pessoa traga realmente algo que nos acrescente, né? E chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de Erudim. E Shaul, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 shabates, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Machia padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Yeshua, que vos anuncio, dizia ele,
é o Machia. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Shaul e Sila, e também uma grande multidão de helenistas, e não poucos mulheres, as principais. Quer dizer, então ele passou pregando em quais os dias? Durante 3 o quê? 3 Shabat. Então, qual era o dia de prestar serviço ao Eterno, de congregar, de se reunir? No Shabat. Vocês estão compreendendo? Então, o povo se reunia no Shabat, a congregação, a Querrilá se juntava no Shabat. Então, não era no sábado, era no Shabat. A congregação se unia. Então, Shaul passou 3 dias ali naquela sinagoga, pregando e ensinando e mostrando, porque eles queriam criticar que Yeshua não era o quê? O Machia. Aí Shaul foi lá dentro dos quetuvins e ele é o Machia. Porque Shaul tinha em mãos quetuvins fiéis. E outra, qual foi a escola que Shaul estudou? Quem lembra? Gamaliel, que era um dos homens mais conceituados de Torá. Digamos assim, se fosse a nível de faculdade hoje, qual a faculdade melhor que existe hoje? Qual a escola boa que existe hoje? Ninguém sabe uma escola, uma faculdade boa? Mackenzie. Mas quando seria um Mackenzie? Vocês estão compreendendo? Seria um Mackenzie da vida. Então ele estudou numa escola que tinha nome, aos pés de um homem que tinha altos níveis de conhecimento de Torá. Então Shaul sabia muito bem qual era os dias de Shabat, como deveria, e ele guarda as festas. Inclusive tem outra mensagem que ele fala, eis que eu vou para Jerusalém no Pentecoste, no Shavuot, porque ele conhecia as datas, ele conhecia os dias, ele seguia o calendário. E se na época de Yeshua o calendário não tivesse sendo seguido, Yeshua também tinha criticado, porque Yeshua criticou, sabe o que foi? Foi as tradições orais do Talmud que os judeus seguiam. Era isso que era a ira de Yeshua contra eles, é porque eles abandonavam os princípios mais importantes da Torá, principalmente os fariseus, os saduceus e as seitas que existiam na época. O próprio Yeshua diz, eis que hoje os paruches estão sentados na cadeira de Moshe. Eles tomaram o lugar de Moshe. Aí Yeshua disse, ouve o que eles falam, mas não pratiquem o que eles fazem. Vocês estão compreendendo? Ouça tudo o que eles vos disserem, mas não os imite em suas obras. Então quer dizer que os ensinos dos quetuvins estavam sendo ensinados de acordo certo. Os paruches, por mais que eles eram terríveis, mas eles ensinavam os quetuvins certo. Não havia adulterações naquela época, porque senão Yeshua tinha caído de pau em cima deles. Então ele disse para o povo, vocês ouvem o que eles dizem. Ouça bem, mas não os imite nas suas obras. Então, é onde você vê que até ali as coisas ainda estão caminhando com o quê? Com fidelidade nos quetuvins. Mas aí quando acontece, depois do ano, o ano 70, que o templo foi queimado, no dia 9 do mês Aviv, inclusive é impressionante que foi na mesma data do templo, da primeira destruição do templo. Foi na mesma data, mesmo mês. Aí o que acontece? Dali para lá, dali em diante, as coisas começaram a sair da virtude original dos textos sagrados. As coisas começaram a ser adulteradas. Então, cada um achou que deveria, Roma com sua ganância, os maçoretas com a sua má intenção, os antimissionários não querendo que o Machia fosse o quê? Pregado, criaram pontos dentro dos quetuvins, que eles mesmos traduziram da Septuaginta, para que desse margem a outros a não acreditarem no Machia. Então essa mensagem é para todos, inclusive para nós e para ortodoxos, para messiânicos, para todos, que o nosso Shabat está errado. E precisamos voltar às raízes, netzarim. Nós precisamos de viver nas raízes. Vocês estão compreendendo? Precisamos de voltar às raízes e viver a verdade do Eterno. Em Matitiarro 5,
17 e 19. Não, já li, né? Desculpa. É Yeshayahu 66. Yeshayahu, Isaías, né? Yeshayahu. Eu sei que um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, um israelita, aí eu falei sobre isso aí, ele falou assim, irmão, não fala isso não. Não fala não. Falou para mim não pregar isso não. Eu falei, vem cá, a verdade dói. É melhor uma verdade doída do que uma mentira prazerosa. Não é verdade? É uma coisa que dói? Dói um pouquinho. Mas nós temos que se acostumar com isso. Vocês estão compreendendo? Porque pelo que eu me conheço, sabe? Pelo que vocês também me conhecem, eu nunca vou omitir de vocês as coisas do Eterno, amém? Então, é muito difícil eu pegar e eu saber de certas coisas e eu continuar no caminho da transgressão. Para mim não dá. Eu vou continuar adorando o Saturno no sábado? Você pode pesquisar nos livros de história, você vai ver. Saturno era adorado no dia de sábado. Aí Roma adultera o calendário para que o Shabat dos Yehudim caísse bem no sábado. Olha que sujeira, né, gente? É tanta sujeira, que a gente vai... Só que a gente tem que se alegrar, porque o Eterno tem misericórdia de nós. Somos uma geração que o Eterno está dando livramento. Amém? Está dando salvação para todos nós. E Yeshayahu 66, 22 e 23. Porque os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Yahweh. Assim também há de estar a vossa prosperidade, o vosso nome. E será que desde uma festa a outra, e desde um Shabat até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Yahweh. Então veja bem, o novo céu e a nova terra que o Eterno vai estabelecer, vai existir o que ainda? Shabat. E as festas também, amém? Então vai ter as festas que diz, as festas do Sukkot, todas as festas israelitas, essas festas vão continuar. Vocês estão compreendendo? Porque elas são importantes. Todas elas têm a conexão. Você vê que tem gente que é incrédulo, mas não é burro. Tem gente que é incrédulo, mas não é burro. O que muitos incrédulos fazem? Período de lua nova, tem gente que canaliza, eles aprendem a receber essa energia. Eles falam que estão recebendo energia. E vivem atrás disso. Você entendeu? Por que eles vivem atrás dessas coisas? Porque eles estudam um pouquinho de astronomia e descobrem que nesses períodos tem gente que não corta o cabelo, a não ser em qual dia? Lua crescente. Agora, por quê? Será que esse astro lunar não tem nenhuma influência sobre a vida humana na Terra? Eu acho que tem. Existem datas para a pessoa poder ter filhos. A Lua influencia tanto a nossa vida. A Lua, eu estou dizendo a Lua, ela influencia tanto a nossa vida que determinadas datas lunar, você pode gerar um filho no dia da concepção e ele pode nascer homem. Não é você que determina o sexo. Quem que determina o sexo? A Lua, não é o Eterno, é o sistema. A Lua. Existe tabela lunar para a mulher poder engravidar. Existe data certa. Vocês não sabem disso, vocês dizem desde quando era moleque. Existem datas lunares para poder engravidar. Existem datas lunares para a pessoa cortar o cabelo. Existem datas lunares para uma série de coisas. Aí o povo fica totalmente com o calendário solar. Tudo bem, o Sol é maravilhoso, é um astro que dá vida. Sem ele a vida na Terra acaba.
mas ele não influencia tanto o nosso organismo como a lua.